Estou aqui em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, e não tem lugar melhor para estar nessa data do que aqui na Bahia. Daqui nós vamos para Lisboa e eu quero contar um pouco da história não contada do Brasil e que remonta o futuro em que nós estamos. Nós estamos aqui próximos ao elevador Lacerda. O elevador está ali. Creio que não vai dar para ver muito bem, mas ele está ali. E aqui tem a Marina. E nós estamos no Mercado Modelo. É um lugar bem conhecido aqui de Salvador que eu recomendo demais. E nós vamos comer uma moqueca vegetariana, vegana na verdade, né? Então eu vou contar para vocês a história não contada sobre o Brasil, a história oculta, secreta, que foi guardada a sete chaves por sociedades secretas, por altos escalões das religiões, seja católica, protestante, ou também dentro de sociedades discretas como maçonaria, Rosa Cruz, enfim. Eubiose, que tem também um templo. São três templos no Brasil. Um em Nova Chavantina, onde eu mostrei para vocês, outro aqui em Itaparica e outro em São Lourenço, formando um triângulo muito legal e que guardam segredos sobre o Brasil muito interessantes. Mas antes de contar a história para vocês, eu quero falar sobre a EVI Investimentos, ou a IVE Investimentos. A Envy Investimentos é uma empresa de investimentos em negócios sustentáveis ligadas a crédito de carbono e a negócios que possam promover a sustentabilidade não só do Brasil, mas no mundo. Então, se você quer fazer seu patrimônio render e ainda contribuir para um mundo melhor, conheça aqui na descrição os planos e os projetos e fale diretamente comigo sobre a Envy Investimentos. Vamos para a história. No vídeo anterior eu contei para vocês que a família Abravanel, a família do Silvio Santos, foi uma das grandes responsáveis pelas navegações portuguesas e espanholas em busca de comércio, mas também em busca do que eles chamavam da Terra Prometida. O Brasil já é conhecido há muito tempo. Não só o Brasil, a América como um todo já são conhecidas há muito tempo. E essa era até conhecida como a Terra Prometida. A terra de onde brotava leite e mel, onde havia ruas de ouro. Esse ideal já existia. E os fenícios, por exemplo, já estiveram nas Américas. E aqui é a terra do ouro de Ofir que tanto é falado na Bíblia, na história da construção do templo pelo rei Salomão, pelo rei Davi. É aqui que veio o ouro de Ofir e também uma madeira chamada a madeira Barzil. E durante a história, essa madeira chamada Barzil, que significa ferro, a madeira hebraica. E muitos historiadores, principalmente na história oculta, diz que essa madeira é a do pau-brasil, que é uma madeira vermelha, ferro. E então o Brasil, nesse sentido, a América do Sul já era conhecida muito antes da história ser contada. Até hoje, por exemplo, os livros de história dizem que as naus portuguesas estavam a caminho das Índias, quando já se sabe que não. Já se sabe que tinha mapa. A ideia era vir aqui, marcar o território antes de outras zonas. Gente, chegou a nossa moqueca. Uau! Incrível, sensacional. Eu tô assim, é de encher dos olhos. Vamos provar? Bom, terminamos de comer aqui. Gente, a cara da Tinha até que preguiça. Eu tô até triste, gente. Tava muito bom. Infelizmente, começou a música ao vivo aqui. E aí quero continuar gravando lá embaixo, para contar a história melhor para vocês, o caminhando com família. Como é que fica a dica? Moqueca vegana aqui no Mercado Modelo de Salvador, perto do elevador Lacerda. Gente, para quem é vegetariano, vegano, vale muito a pena. Tamo junto, até mais ali embaixo. Voltando ao nosso vídeo, eu quero contar para vocês a história desse chapeuzinho aqui, como ele tem tudo a ver
com o judaísmo e com a história que eu estou contando para vocês. Tá. Se liguem só, Chapeuzinho Nordestino, ele é um kippah criptografado. Se vocês notarem aqui, ó, está kippah. Aí aqui as abas, fizeram as abas para disfarçar, né? Porque eles tinham que se camuflar no meio dos católicos. Mas eles mantinham, por exemplo, a estrela de Davi nos chapéus deles. Aqui de lado você tem as peiotes, que são as costeletas, né? Que hoje em dia só os judeus ortodoxos que deixam as costeletas, mas era uma prática até relativamente comum. E se você notar, todo o ornamento dele são nas cores, nas ondas que costumam se usar nas vestes judaicas. E esse chapeuzinho, ele é enigmático, porque ele é usado mais aqui no Nordeste, principalmente entre Pernambuco, Paraíba, Ceará, Agreste Baiano. E ele é uma das características que foram mantidas pelos cripto-judeus, ou cristãos novos, aquelas pessoas que foram obrigadas a se converterem ao catolicismo no Brasil ou eram mortas. Lá em Lisboa, que a gente vai amanhã, nós vamos hoje é dia 20 de agosto, amanhã é 21 de agosto, meu aniversário de 35 anos. Vou estar em Lisboa, vou mostrar para vocês o caminho que a Inquisição fazia, levando os judeus que eram condenados por praticar o judaísmo e eram condenados à morte em praça pública, enfim, coisa horrível, triste, que era feito por parte dos cristãos. Mas muitos judeus se esconderam dentro do cristianismo porque eles tinham uma missão, a missão de proteger o Santo Graal. E o que é o Santo Graal? É o sangue real. Por muito tempo se achou que o sangue real era o sangue de Jesus, além da conta que Jesus teria tido um filho com Maria Madalena. Maria Madalena teria fugido para a Europa, ali para a região da França, onde é a França, Espanha, e depois teria ido até a Escócia, a Inglaterra, e o segredo do Santo Graal foi mantido. A gente consegue ver essa história no Dan Brown. Dan Brown conta a história do Santo Graal, que é o sangue real, mas na verdade não era o sangue necessariamente de Jesus ou um filho de Jesus que foi mantido, foi a linhagem de Davi. A linhagem de Davi foi mantida, que era o sangue real. E eles esconderam, criptografaram isso nas histórias do Santo Graal, no criptojudaísmo, entre os cristãos novos. E existiu um grande financiamento por parte dos judeus, navegadores portugueses e espanhóis. Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral foram pagos, financiados para que eles pudessem vir para a América do Sul e descobrir não só a América, mas a América do Sul. Eu vou contar um pouco mais dessa história lá em Lisboa, mas eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Vocês já pararam para notar sobre a bandeira de Portugal? A bandeira de Portugal tem um cálice, vou mostrar para vocês. Tem um cálice, é o cálice do sangue real. E se você notar o nome Portugal, ele vem de Portu Graal, Portugal. E existem documentos diversos sobre isso. Vasco da Gama esteve em Fernando de Noronha em 1498. Fez todo um mapa, chegou em Portugal, apresentou esse mapa ao rei e disse que eles precisavam vir até o Brasil para poder oficializar o que eles já conheciam, já se tinha tudo mapeado. Cristóvão Colombo esteve na América Central e na América em 1492. Tudo isso aqui já estava mapeado. Eles aproveitavam as naus para ir para as Índias, mas eles faziam uma parada aqui na América para poder marcar território. O Tratado de Tordesilhas precede 1500. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, não foi descoberto à toa. E foi por um motivo, eles tinham uma crença, eles tinham um motivo pelo qual eles fizeram tudo isso em 1500. 1500, dia 20 e 21 de abril de 1500, é um marco astrológico, é um marco temporal. Eles sabiam que era o momento, a data correta de fazer isso para que se marcasse na história o que eles estavam fazendo. Luiz Cabral então chega aqui na Bahia em 1500 com 12 caravelas. Ou seja, a ideia de trazer, eu estou levando as 12 tribos para essa terra prometida. E por que o Brasil é tão especial? Por que as Américas são especiais, mas em especial o Brasil?
porque aqui seria a reunião de todos os povos. A missão do Brasil sempre foi unir todos os povos, trazer essa multiculturalidade, unir todos os povos, todas as tribos humanas aqui, para que pudessem se iniciar na data de 5.800, que precede o Shabá, se criar a Era da Paz. Então eles sabiam, com base na numerologia, na astrologia, porque era a ciência que eles tinham na época, e principalmente com as datas, que nós chegaríamos nesse ponto da história, no ano próximo ao ano 5.800, próximo aos 20 minutos antes da Era Messiânica, que é a Era de 6.000, onde a humanidade será integrada, todos os povos serão um, e nós teremos uma Era de paz. E se você olhar pelo ponto de vista tecnológico, imaginar onde nós chegaremos daqui a 200 anos, que será o ano 6.000, a humanidade tem perspectiva, se a humanidade não se autodestruir até lá, que tem muita capacidade. Hoje nós temos bombas atômicas, hoje nós estamos, na verdade, hoje bomba atômica é coisa do passado. As tecnologias de destruição em massa que nós temos são inimagináveis. A gente tem noção das coisas que são reveladas para a gente, mas o que eles realmente têm guardados em segredo são coisas para dizimar toda a vida na Terra em pouco tempo. Então, ou a gente caminha para uma era de paz, ou a gente vai amargar uma tristeza muito grande em destruir parte da humanidade, boa parte da humanidade, parte da natureza e parte do nosso planeta. Mas eu acredito na Era da Paz. Eu acredito que a gente pode sim promover essa Era da Paz. E com essa ancestralidade judaica, onde trouxeram a maior parte dos descendentes judeus que foram expulsos e que acreditavam que iam construir essa Era da Paz, foi guardada e preservada no Brasil. É a maior comunidade judaica do mundo, de sangue, de origem, e principalmente a maior comunidade dos filhos de Davi estão no Nordeste brasileiro, e esse quipazinho criptografado é uma preciosidade que mantém as raízes do povo hebreu, que veio para o Brasil, se integrou a outros povos, além de que algumas tribos perdidas já estavam aqui, que eram os indígenas, que eles eram as tribos perdidas, mas esse é o assunto que eu não domino. Os judeus mais antigos conseguem falar melhor sobre isso, talvez eu traga alguém para falar sobre isso para vocês. Mas, independente disso, eles vieram ao Brasil, se integraram, se misturaram para construir uma humanidade que caminhará para a Era de Shalom, a Era da Paz. E a gente vai fazer isso junto. Amanhã é meu aniversário de 35 anos, o ano da iluminação de Buda. E foi o ano que eu renasci, e eu quero estar em Portugal, estar em Lisboa, Portugal. E eu vou contar um pouco mais para vocês da história do porquê o Brasil e a importância da Espanha e de Portugal. E a gente vai fazer o caminho inverso agora. Nós vamos sair de Salvador e nós vamos para Lisboa, fazendo o caminho inverso do que eles fizeram, para que a gente possa dar início à Era Messiânica, a Era da Paz. Tamo junto, fui! Isso é Bahia, isso é Salvador, meu povo! Cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É que você... Poxa, não tem nem o que falar, não sei nem o que dizer.